Davi expressa em vários salmos sentimentos que são comuns a todos os filhos de Deus, né? Nós percebemos que Davi, por vezes, o sentimento dele é de que Deus o desamparou, de que Deus não está presente com ele, de que Deus não ouve a sua oração, de que Deus não se importa com o sofrimento dele. Então, as percepções de Davi, naqueles momentos de luta, de tristeza, faziam com que o seu sentimento representasse ou refletisse uma ideia equivocada de Deus, porque nós sabemos que Deus não desampara os seus, a palavra de Deus nos afirma isso, nós sabemos que Deus tem propósitos em todas as coisas, e Davi por vezes se viu nesse conflito, e que pode ser um conflito de muitos, entre aquilo que a palavra de Deus afirma sobre Deus e a experiência com Deus. Não é uma pessoa quando perde um ente querido, quando perde um emprego, quando tem lutas na vida, ela pode questionar. Por quê? O que está acontecendo? Será que Deus de fato está comigo? Então nós percebemos isso e talvez o Salmo 22 seja um exemplo mais claro de Davi. É um salmo messiânico, ele trata dos sofrimentos de Cristo ali, profeticamente, mas Davi fala de um sofrimento real e ele começa o salmo questionando a Deus: Deus meu, por que me desamparaste? Então Davi tinha esse sentimento e ele então sente-se abatido, fraco. Ele vai falar ali de problemas psicossomáticos, ou seja, o seu próprio corpo físico sofre com aquele abatimento, com aquela tristeza. Só que Davi, ele encontra uma fórmula e nos apresenta essa fórmula. Como a nossa mentalidade formada a partir de nossa experiência, ela pode ser alterada. Como num ambiente de desesperança, o cristão pode permanecer firme e ter esperança. Então Davi, ele olha para Deus não agora mais a partir da sua experiência, ele olha a partir da história. Porque a nossa vida e a nossa experiência com Deus nesse mundo é medida em poucos dias, mas o Senhor é eterno. Davi, então, partindo disso, no Salmo 22, ele vai dizer no verso 3, 4 e 5, ele diz assim: contudo, tu és santo. Interessante que ele começa o verso 3 com uma palavra aqui que vai mudar a perspectiva, contudo, ou seja, o sentimento dele é de que Deus o desprezou, o sentimento dele é que Deus não ouve a sua oração, contudo, apesar das percepções dele, apesar daquilo que temporariamente Deus se apresenta, na forma que Deus se apresenta como ausente a partir da visão dele, ele reconhece que Deus não é aquele daquele momento. E ele diz: contudo, tu és santo. E aí, no verso 4, ele vai relembrar a história, o que Deus realizou na história, ou seja, o Deus verdadeiro não é um Deus confinado às próprias experiências, aos sentimentos, né? Às dores do coração. É um Deus que é o que é eternamente e imutável, nada pode mudá-lo, e ele vai dizer: nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste, clamaram a ti e foram salvos, confiaram em ti e não se decepcionaram. Então nós vemos uma guinada aqui, da tristeza, da melancolia, da depressão, da desesperança, para uma visão do caráter real de Deus, que é um Deus santo, apesar dos problemas da vida, que é um Deus que socorre, digno de confiança, apesar de nos socorrer no tempo dele e não no nosso. Porque o cristão sem tristeza, sim, né? Ele pode ficar triste, ele tem lutas, ele tem perdas, claro. Agora, permanecer alimentando esse tipo de pensamento, essa tristeza, é o que a palavra de Deus diz que não devemos fazer. E como então mudar a mentalidade? Olhando para o Deus histórico, digamos assim. O Deus que agiu na história e que age até hoje, não é? E quando nós vemos que Deus, ainda que aparentemente para nós,
haja de forma tardia, Ele age no tempo certo dele e podemos permanecer confiantes.